A toda Mariko do seriado seria Hosokawa Tama. Ela nasceu em 1563, filha do daimyo Akechi Mitsuhide. Não se sabe detalhes da infância e juventude do pai. A única vez que ele comentou foi quando serviu como magistrado em um processo entre o templo Kofuku e Todai. Ele se apresentou dizendo que possuía o documento provando que seu ancestral serviu o primeiro shogun, do Muromachi Bakufu. Existiu sim uma família Akechi, que serviu o primeiro, segundo e terceiro shogun, mas não tem registro provando ele ser descendente. A história mais atual é a de que ele serviu o daimyo Toki da província Mino. A província foi tomada pelo Saito Odoza. Ele saiu e foi servir o daimyo Asakura Yoshikage. Também ajudou o futuro shogun Ashikaga Yoshiaki. Por último, serviu Oda Nobunaga. Mas a história antes de servir Asakura não são materiais históricos primários. Ele ficou famoso quando traiu e matou Nobunaga. Muitos registros foram feitos depois, na base de teoria. Ele era especialista em Renga. Por isso se deu bem com Hosokawa Fujitaka, que serviu o 13º shogun, Yoshiteru. Hosokawa também serviu Nobunaga, que recomendou o casamento do filho Tadaoki com a Tama, filha de Akechi. Se casaram em 1578. Quando Nobunaga morreu, Akechi enviou um mensageiro oferecendo aliança. Fujitaka e Tadaoki imediatamente rasparam a cabeça para expressar suas condolências. Para um samurai que não se tornou monge, o cabelo era importante. Tama foi confinada na província Tango. Era normal separar nesses casos. Muitos dizem que ele a amava e não queria se separar. 2 anos depois, Hashiba Hideyoshi permitiu que ela fosse morar em Osaka. O marido a trouxe para a cidade, mas com vigilância. Um dia ele comentou sobre o Takayama o Quão Justo e sua religião. Ela ficou fascinada e queria saber mais, mas Tadaoki não tinha interesse. Em 1587, ele teve que ir pacificar a região de Kyushu. Tama fingiu que estava doente e permitiu somente as assistentes entrarem no quarto. Se vestiu como elas e saiu sem a vigilância perceber. Essa foi a única vez que ela entrou em uma igreja. Quem a recebeu foi o padre espanhol Gregório. Ela teve que esperar o monge católico japonês Takai Cosme para traduzir. Quando ele chegou, ficaram horas conversando e ela falou que queria se converter, mas Gregório recusou. Como ela não se apresentou, eles acharam que fosse uma das esposas de Hideyoshi. A assistente Kiyohara Ito ia na igreja entregar presentes e fazer perguntas sobre a fé. Primeiro foi ela que se tornou cristã, batizada como Maria, e também levou para Tama o primeiro volume das Consolações da Teologia traduzido em japonês. O missionário Organtino ensinou Maria como batizar. Sem o marido saber, Tama foi batizada e recebeu o nome Graça. Maria sabia que batizar é dever do padre. Como fez em seu nome, acreditava que deveria manter a castidade pelo resto da vida, e nunca se casou. Logo depois, houve o Bateren Tsuhorei, ordem de expulsão dos padres. Como eles não saíram do Japão, ela mandou uma carta a Gregório dizendo: "Estou feliz sabendo que não foram embora. Me deu coragem e esperança. Eu não me tornei cristã pela persuasão de outros, e sim pela graça e misericórdia do Todo-Poderoso e único Deus que encontrei. E mesmo que aconteçam desgraças, minha fé em Deus não mudará." Meu filho ficou gravemente doente e não tinha esperança de vida. Consultei Maria sobre o que fazer e decidimos batizar secretamente. Ele se chama João, e a partir do dia que foi batizado, começou a se recuperar e já está completamente saudável. Meu marido não sabe que eu me converti. Quando voltou da guerra, ele cortou a orelha e nariz da ama de leite do meu filho e raspou a cabeça de 2 empregadas e as expulsou por serem cristãs. Cuidei de todas as necessidades delas e encorajei a se apegar firmemente à sua fé.
Depois de um tempo, Tadaoki ficou sabendo que ela tinha se convertido. Eles começaram a brigar direto. E ele ameaçava se casar com 5 esposas secundárias. Ela enviou cartas dizendo que queria se separar. Urgantino a convenceu explicando que a virtude só pode ser refinada enfrentando dificuldades, e fugir do problema não iria resolver. Ela disse também que Tadaoki valorizava muito a honra. Por isso, sempre quando tinha que estar fora por longo tempo, ordenava aos Kashins que protegiam a casa que se houver rebelião ou algum acontecimento que poderia desonrar a esposa, era para ela se matar, ou matá-la primeiro, e depois todos deveriam fazer o sepulcro. Urgantino respondeu à carta dizendo que o suicídio é o pecado grave, e mesmo sendo ordem do marido, não era para cumprir. A Graça continuou enviando várias cartas com perguntas sobre a morte. Nós agora sabemos que estava prestes a acontecer a maior batalha do Japão. Talvez ela tenha pressentido algo, porque parecia que queria saber se Deus iria perdoá-la. Urgantino respondeu que se a morte é inevitável e o objetivo é proteger a honra, morrer pelo Kaishaku não seria pecado. Em 1595, o unificador do Japão, Toyotomi Hideyoshi, proibiu casamentos entre daimyos sem sua autorização. Preocupado com o futuro do herdeiro, colocou 5 ministros e 5 anciões para governar, até Hideori atingir a maioridade. Depois de sua morte, em 1598, Ieyasu usou descendentes para casamentos políticos e começou a visitar frequentemente samurais poderosos. A morte de Hideyoshi fez também a invasão à Coreia e China ser desnecessária, porque na verdade os daimyos não tinham interesse em governar terras do povo que não os entendia. Em dezembro de 1598, o exército japonês se retirou completamente da Coreia. Essa invasão acabou criando desavenças entre o político Ishida Mitsunari e os 7 principais samurais do governo, o ancião Maeda Toshie, que maleava os conflitos. Mas em 1599, Toshie faleceu. Os 7 atacaram a casa de Mitsunari. Ele conseguiu se refugiar no castelo Fushimi, em Kyoto. Quem mediou a paz foi Ieyasu. Eles solicitaram a entrega do Mitsunari, mas foi recusado. Em troca, Mitsunari iria se aposentar e se mudar para o castelo Sawayama, na província Ome. Ieyasu retornou a Osaka para governar. Em setembro, os Bugyos Mashita Nagamori e Natsuka Masaie disseram que o Bugyo Asano Nagamasa, o sucessor de Toshie, Tairo, Maeda Toshinaga e os daimyos Ono Harunaga e Hidegata Katsuhisa estavam planejando o assassinato de Ieyasu. Asano foi obrigado a se aposentar e voltar para sua província Musashi. Maeda Toshinaga estava na sua província Kaga. Para evitar guerra, enviou a mãe, Matsu, como refém. Ono ficou detido na província Shimosa e Hidegata na província Hitachi. Em 1598, a frota de 5 navios holandeses embarcaram da cidade Rotterdam rumo ao Japão. Vai ficar estranho, mas não conseguiria pronunciar o holandês correto, então vai em português. Depois de passar no Estreito de Magalhães, devido ao mau tempo, os navios se espalharam. 2 irmãos ingleses também eram tripulantes, o William Adams e Thomas. O navio Lealdade foi capturado por portugueses e o navio Bom Presságio pelos espanhóis. O navio Fé desistiu de continuar e voltou para Roterdã. O navio Esperança e o Amor se reencontraram. Depois se separaram de novo e o Esperança afundou. A tripulação do navio Amor era 100 e pouco, mas devido a doenças e onde paravam para abastecimento de alimentos, eram expostos a ataques indígenas. Tomás foi morto por eles. Em abril de 1600, o primeiro navio holandês chegou na ilha Kuro, cidade Usuki da província Bungo. Se viram os vídeos dos jesuítas, sabem que Bungo foi um dos principais locais de pregações. No total, 20 e poucos conseguiram chegar, mas somente 6 conseguiram ficar de pé. Alguns
acabaram morrendo. Canhões, armas e munições foram confiscados. Tokugawa Ieyasu acreditava que eles eram piratas, devido ao conselho dos espanhóis e portugueses, mas mesmo assim ele decidiu encontrá-los. O capitão estava em estado crítico, incapaz de se mover. No lugar, em maio, foi William Adams, Melchior e Josten. Ieyasu perguntou se eles eram piratas. Os três explicaram destemidamente a rota, o propósito da viagem e o conflito entre países protestantes como a Holanda e Inglaterra e países católicos como Portugal e Espanha. Depois de esclarecido, a tripulação foi presa por um tempo, mas Ieyasu ignorou os padres que exigiam persistentemente a execução, e depois de vê-los várias vezes, os libertou e convidou para seu castelo Edo. Como expliquei em outros vídeos, os primeiros europeus eram chamados de Nambandim. Os ingleses e holandeses eram chamados de Komodin, por terem a característica de cabelos claros. Em 1598, o ancião Uesugi Kagekatsu saiu de suas terras no norte para participar do velório de Hideyoshi. No ano seguinte, ele voltou ao norte e começou a reforçar o exército. No começo de 1600, os daimyos vizinhos enviaram mensageiros a Osaka para alertar. Então, Ieyasu enviou homens para interrogá-lo. Em uma carta dizendo que se não tem segundas intenções, era para vir se explicar em Osaka. O Uesugi já estava preparado para a guerra, por isso se recusou. Em junho, Ieyasu e os daimyos Katoyoshi Akira, Fukushima Masanori e Hosokawa Tadaoki foram ao norte. No mês seguinte, chegaram em Edo, se prepararam e partiram para atacar o distrito Aizu, da província Mutsu, do daimyo Uesugi. No mesmo mês, Ishida Mitsunari e os Gotairō, Mori Terumoto e Ukita Hideye formaram o exército do oeste e tomaram Kyoto e Osaka. Ishida enviou um mensageiro na casa da Tama Graça, dizendo para se entregar como refém. Como ela já sabia o que fazer, recusou. Ishida então enviou samurais para pegá-la à força. Ogasawara Hidekyo, Jushin de Tadaoki, falou para Hinatomi Tsukinao levar homens no portão para conseguir tempo. Outros colocaram pólvora na casa inteira. A Graça terminou de rezar e falou para as assistentes e empregadas sair, mas elas queriam partir junto. Graça disse que queria morrer sozinha e fez todas fugirem. No portão, Hinatomi se rendeu. Ogasawara viu que não tinha mais tempo e furou a Graça com uma naginata. Para não sobrar nada, colocaram pólvora nela e todos foram para outro quarto, atearam fogo e se mataram. As mulheres conseguiram fugir e contaram o acontecido a Organtino. Ele pediu para cristãs irem encontrar restos mortais, pertences e algo para comprovar a fé. Eles levaram para a cidade de Sakai e o funeral e enterro foi feito. Tadaoki ficou sabendo quando seu exército tinha mudado de curso e estavam indo para o sul, onde aconteceu a batalha de Sekigahara, com mais de 200.000 samurais. Tadaoki não se tornou cristão, mas deixou os filhos se tornarem. O padre Vicente fez um sermão e no final falou sobre as virtudes da graça. Tadaoki e seus cachins não conseguiram conter as lágrimas. Essa cena, não tenho certeza. Era comum os daimyos caçar com águias, mas com esse olhar, lembrei dos poemas feitos mais de 100 anos depois, sobre o Cuco Pequeno e os 3 principais samurais da era Sengoku: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Ela é sobrinha do Nobunaga. A presença dela é um pouco mais no futuro. Ele, acho que seria o Hattori Hanzo, que contarei a verdade do ninja mais famoso do Japão no próximo vídeo.